Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. E eu creio que tudo que o homem pode preparar, tudo aquilo que o homem pode organizar para apresentar a Deus ou as pessoas, é nulo se o Espírito de Deus não trabalhar. Mas Jesus diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já estou no meio deles. Então Jesus já está aqui. E se Jesus já está aqui, meu irmão, é garantido, como disse o pastor Tiago, que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou. Vira para o irmão que está do seu lado aí e fala assim: nós vamos embora mais cedo. Ele riu? Ficou satisfeito? Miserável. Você tem que ter tempo, irmão, para estudar a palavra de Deus. É só anotação, viu? Ele fala assim: nossa Deus, será que o pastor vai pregar tudo aquilo ali? Isso aqui é só um roteiro, querido. Sexta-feira, a igreja estava aqui reunida em oração. E o Espírito de Deus estava no nosso meio. E nos falou e moveu o nosso coração de uma forma tremenda. E nos últimos dias, Deus tem falado conosco de uma forma maravilhosa acerca do poder da palavra do Senhor. E eu queria, nessa manhã, tirar um tempinho para nós lermos a palavra de Deus. E uma palavra, como sempre, querido, uma palavra conhecida, Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante. Eu queria que o irmão que está em cima me ajudasse a colocar a versão AA, sempre AA, por favor, sempre AA. Não coloca a NVI, por favor, porque, como diz o pastor ontem, eu estudei na versão AA, então vai dar um confrontozinho, é um pouco diferente. E a AA, ela é mais próxima do texto, ela é mais fiel ao texto original. Então por isso que eu gosto dela, e o material que eu tenho é esse lá em casa. É um deles. E eu gosto mais dele. Está escrito o seguinte: todos conhecem essa parábola de Jesus. Ela se chama a parábola do semeador. A Bíblia diz que Jesus ensinava através de parábolas. Mas nós descobrimos, nós fomos revelados por Deus, porque eu não posso ensinar a palavra. Porque a palavra, ela é uma palavra revelada. Então não há como ensinar a palavra. Eu posso te entregar a palavra e o Espírito Santo, ele pode revelar essa palavra no seu coração. Não é pela quantidade de palavras, não é pela quantidade de tempo que nós vamos ficar aqui, é que vai determinar se você vai ser abençoado ou não. Mas é aquilo que o Espírito de Deus nessa manhã revelar ao seu coração. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que há vários tipos de ouvintes da palavra de Deus. E eu não inventei isso. Jesus fala disso na parábola. A Bíblia diz que Jesus reúne os discípulos e começa a falar através de parábolas. Em Lucas, capítulo 8, e o versículo 9, os discípulos perguntam a Jesus assim. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: o que significa essa parábola? Jesus fala a parábola da semente. Ele começa a ensinar, as pessoas chegam perto de Jesus,
ele estava na praia, ele se assenta num barco, e as pessoas rodeiam Jesus, e a Bíblia diz que ele fala a parábola do semeador. E vocês conhecem a parábola do semeador. E ele começa dizendo, olha, o semeador saiu a semear. E aí, ele começa a falar, e nessa parábola, nós temos 3 elementos: palavra, semente e coração. Palavra, semente e terra. E Jesus, falando dessa palavra, os discípulos perguntam para Jesus, o que significa essa parábola? Em Marcos 4, ou Lucas 8, eles começam a perguntar a Jesus, por que é, Jesus, que o Senhor fala por parábolas? E Jesus responde ao povo. Ele disse, olha, há pessoas que estão ouvindo a palavra, mas ouvem a palavra de mau grado. Ouvem a palavra com indisposição. Ouvem a palavra, mas não querem se converter. Ouvem a palavra, mas não querem mudança. Então, por isso eu falo por parábolas, para que eles, vendo, enxergando, não vejam, ouvindo, não ouçam, e o seu coração estão endurecidos. Mas a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. E ao ler isso, a gente pensa assim, mas Jesus está ele está fazendo distinção entre as pessoas. Mas na verdade, aquelas pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. E Jesus chama os discípulos e começa a explicar a parábola. O semeador é Jesus. A semente é a palavra. E a terra é o meu coração. Vamos repetir comigo? O semeador é Jesus. A semente é a palavra. E a terra é o meu coração. E Jesus, ele continua falando em Mateus 13:10. Aliás, 13:10, isso mesmo. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhes é concedido. Pois ao que tem se dará e terá em abundância, mas ao que não tem, o que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, convertam e sejam por mim curados. Versículo 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Aí Jesus começa a explicar a palavra para os discípulos. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus começa explicando. E aqui nós estamos querendo ressaltar a importância da palavra de Deus. E Jesus, ele fala, olha, essa semente, há 3 tipos de solo, há 3 tipos de coração. É aquele que a palavra, algum solo, você já viu o solo? Jesus fala que a semente que é lançada na beirada do caminho, é aquela semente em que a pessoa não compreende e vem Satanás e arrebata a palavra do coração da pessoa. Se você estudar o original, o que significa essa palavra arrebatar? Arrebatar é arrancar com violência. Então, Jesus estava dizendo que quando eu não compreendo a palavra, vem Satanás e arrebata a palavra do coração da pessoa. Isso quer dizer que Satanás, ele conhece o poder que existe quando a palavra de Deus chega até no seu coração e ali você retém aquela palavra.
Então, o trabalho dele é tentar arrancar essa palavra para que você não entenda a palavra, para que você não compreenda a palavra. Jesus fala para que vendo não percebam, para que você não perceba o que ele quer falar. Jesus continua dizendo: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Mas não tem raiz porque, sendo antes de pouca duração, ele chegado à angústia e à perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. Então a primeira semente, ela é arrebatada por Satanás quando não há compreensão da palavra. A segunda palavra, ela nasce no solo rochoso, com pouca terra. E disse Jesus que essa palavra é quando eu recebo a palavra, mas vindo a perseguição por causa da palavra, vindo as lutas, vindo a provação, as pessoas se escandalizam e abandonam o caminho, e abandonam o evangelho, se entristecem e abandonam a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você está sendo perseguido por causa dessa palavra. Essa palavra já caiu no seu coração, ela já brotou. E eu quero dizer para você que você precisa perseverar, porque essa palavra, ela vai dar fruto no seu coração. Essa palavra, ela é a palavra de Deus, e ela vai frutificar no seu coração. E Jesus fala o seguinte, que a terceira semente, ela caiu entre os espinhos. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus fala a terceira semente. A primeira é o solo à beira do caminho. O segundo é o solo rochoso. E o terceiro, Jesus fala que é a semente que cai, mas brotando a semente, junto com essa semente, brota os espinhos. E Jesus compara os espinhos, e esses espinhos sufocam a palavra, com os cuidados do mundo e com a fascinação das riquezas. E eu estava pensando, o mundo tenta nos seduzir, mas o irmão já disse aqui hoje, a Bíblia diz que se você é amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus. E é por isso que a palavra de Deus fala, querido, Jesus diz que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Você já viu que as pessoas hoje são fascinados com as riquezas dos outros. Tinha um programa que passava na televisão, não sei se vocês lembram, eu cheguei a assistir algumas coisas, na Record, passava sobre essas pessoas muito ricas, que tinham iates, tinha casa, e eu comecei a ver aquele negócio, mas deu uma revolta, né? Você vê os caras andando de jatinho, vê o cara andando de iate, você fala, não, mas que vida bacana. E eu vi os irmãos comentarem, você viu o cara, BMW do cara, Ferrari, eu falei, meu Deus. E isso começa a entrar no coração da gente, a ponto que passa um avião, você fala, não, lá dentro tem um cara comendo caviar, está voando, está por cima da carne seca. Fala a verdade. Fascinação das riquezas. Uma vez eu arrumei uns amigos e eles me chamaram, falaram, vamos tomar uma sauna com a gente, lá tem uma piscina, a gente vai comer um churrasco. Falei, opa, convite bacana, amiga para essas coisas, estou dentro. E eu fui, e chegou lá, eu sentei ali no banco da sauna, e eu comecei a escutar. Um deles disse assim, olha, esse ano eu vou trocar meu carro. Meu carro, nada contra trocar o carro, viu? E eu vou trocar meu carro, vou comprar um carro mais novo. Falei, tá bom, bacana. O outro, que estava do outro lado, começou a mexer na pulseirinha, falou, olha, eu paguei 3.500 nessa pulseira. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O Weber falava que o pintinho que anda com pato, morre afogado. Eu falei, eu vou afogar agora. Eu falei, não posso andar com esse povo. É bênção, é uma maravilha, mas não é o meu lugar. Há pessoas que se fascinam com facilidade, com a riqueza, mas não sabem que a maioria dos ricos, a Bíblia diz que a riqueza do rico não deixa dormir. Eu tive um amigo que ele acordava 3 vezes por noite
e ia lá fora para ver se o carro dele estava passando frio. Acreditem ou não, ele era pastor. Pior que era. Fascinação das riquezas, porque o mundo está dizendo hoje que quem tem é. Mas Jesus disse que o homem não é medido pelas suas posses, pelo que ele tem, mas pelo que ele é. A Bíblia diz que Deus não enxerga o exterior, Deus enxerga o interior, é o coração. O dia que Samuel, desculpa por gritar, eu fico meio entusiasmado, se nem microfone. O dia que Samuel, fico mais à vontade assim, eu gosto de sair daqui rouco. O dia que Samuel vai ungir o rei de Israel, ele chega na casa de Jessé, e Deus, ele leva ali o chifre com azeite, que significa poder. Deus já havia falado ao coração de Samuel, porque Deus havia rejeitado Saul. Eu falei com Eva, não adianta esconder no meio das bagagens, porque Saul escondeu. Ele tinha sido chamado por Deus, e ele ficou com medo. E a Bíblia diz que Deus já havia rejeitado Saul, manda Samuel ungir o rei, e ele chega na casa de Jessé e diz: traz aqui os seus meninos, porque eu estou aqui hoje com uma missão. Eu vou ungir o rei de Israel. E diz a Bíblia que Jessé avisa os seus filhos e diz: olha, meu filho, o profeta está aí, ele vem ungir aquele que será o rei de Israel. Então se aprontem, se arrumem. Você aí que é malhado, passa um óleo no peito para você parecer forte, coloca uma indumentária, uma roupa bacana, porque ele vai te escolher. E diz a Bíblia que os filhos de Samuel, aliás de Jessé, um a um, foram passando diante de Samuel. E um homem preparado, um homem que tinha uma visão de Deus como Samuel, os seus olhos o enganaram. Diz a Bíblia que aqueles homens fortes, portentosos, poderosos, altos, passaram diante de Samuel. E Samuel se inclina para ungir, e ele dizia, passava um e ele dizia: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E diz a Bíblia que ele ia com o chifre, e Deus disse: não, ainda não é esse. E passam-se todos os filhos, você conhece a história. E Deus não fala nada. E Deus disse, Samuel disse para Deus: mas Deus, o que está acontecendo? Jessé acabou os seus filhos. Não, tem um desprezado, um coitado, que está lá cuidando das ovelhas. Então chama ele, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos sentar para comer. E diz a Bíblia que quando chega Davi, simples, pequeno, menor do que os seus irmãos, diz que quando Davi chega na presença de Samuel, o Espírito de Deus fala com Saul: é esse aí, porque Samuel, eu não enxergo como enxerga o homem, mas eu enxergo o coração. Você pode se apresentar muito bem, você pode pôr uma roupa muito cara, mas diante de Deus, querido, o Senhor, quando olha para você, Ele não vê o seu exterior. Não estou dizendo para você vestir mal, não. Só que a roupa não faz o homem. O hábito não faz o monge. E a Bíblia diz que a fascinação das riquezas, que os espinhos, eles iriam sufocar a palavra. Os cuidados do mundo. Hoje nós arrumamos tantas coisas para fazer, nós não temos tempo para nada. É por isso que a Bíblia diz, o Senhor Deus diz: dá-me o teu coração, filho meu, me dá seu coração. Porque se você der o coração para Deus, você dá seu tempo, você dá tudo. Mas muitas das vezes nós estamos divididos. É por isso que a Bíblia diz que não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você vai agradar um, ou vai agradar o outro, vai contrariar um e agradar o outro. Eu não estou pregando contra a riqueza.
É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, não. Salomão, reis, profetas, tiveram dinheiro e souberam usar o dinheiro, não deixar que o dinheiro usasse eles. Então a Bíblia diz que Jesus continua aqui na parábola. Ele diz: mas o que foi semeado? Em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa parábola, querido, ela está em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Na outra parábola, Jesus fala aqueles que ouvem e retêm a palavra. Então você precisa reter a palavra. Eu preciso reter a palavra de Deus dentro do meu coração. Jesus diz que quem retém a palavra, essa palavra vai frutificar, ela vai brotar e ela vai dar fruto na sua vida. É por isso que você e eu precisamos tirar tempo. É por isso, com a palavra de Deus, é por isso que nós estamos sendo ensinados: não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da palavra, porque é ela que vai ficar retida no seu coração, e é por causa dela que você vai prosperar. É por causa dessa palavra que vai se multiplicar as bênçãos de Deus na sua vida. É quando você guarda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Tem um texto, querido, na palavra de Deus, Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Gênesis 1 e 2 fala sobre a palavra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus, a terra era sem forma e vazia. Imagina uma coisa sem forma e vazia. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, sem forma, vazio e caos. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E diz a Bíblia que Deus começou a abrir a sua boca, e com a palavra dele, lá em Hebreus, está escrito que Deus tira do mundo invisível aquilo que agora vai se materializar, aquilo que vai aparecer, aquilo que vai ser real. E eu quero dizer para você que quando o Espírito de Deus está se movendo sobre a sua vida, o milagre de Deus começa a acontecer e o caos vai embora. As trevas têm que sair, meu irmão, e aquilo que está no mundo invisível vai começar a frutificar na sua vida. Há um milagre aqui, há uma revelação aqui nessa palavra. Essa palavra, o Espírito de Deus pairava. Para nós pode parecer estranho, mas para eles não. Ela significa chocar, pairar, adejar. Você já viu a galinha quando ela está chocando o ovo? O ovo precisa de calor. O ovo precisa de calor. A mamãe, quando está com o neném no ventre, tudo aquilo que a mãe come passa para o filho. Por isso que o médico fala assim: ó, mamãe, não fume, não beba, porque tudo que você fazer vai passar para o seu filho. E o Espírito Santo, como uma mãe gera um filho, o Espírito Santo estava ali no início, e ele está sobre a sua vida para gerar vida, e tudo aquilo que está no Espírito Santo vai passar para a sua vida, meu irmão. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo precisa pairar sobre a sua vida. A Bíblia diz que esse Espírito, ele estava ali no início. E quando o Espírito de Deus paira sobre a vida da igreja, o caos volta ao normal. Os nutrientes, aquilo que está no Espírito de Deus, começa a passar para a sua vida. Mas para isso, eu preciso crer no poder que existe na palavra. E por isso Jesus estava
quase sendo assunto aos céus, e ele começa a dizer que ele iria, mas não nos deixaria órfãos. Ele ia mandar um para ficar conosco, e o nome dele é Espírito Santo, é Consolador, é Paráclito, é amigo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus não é seu inimigo, Deus é seu amigo. Querido, você sabe por que Deus irou-se contra o povo no deserto? Porque eles choraram quando os homens foram lá examinar a terra prometida. Eles voltaram com a notícia de que ali havia gigantes. E o Senhor Deus disse que eles choraram nas suas tendas. E eles disseram: olha, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. O Senhor tem ódio de nós. E por causa disso, Deus não permitiu que eles subissem e herdassem e entrassem na terra prometida. E aí, pastor? Obrigado, pastor. É isso mesmo. Então, nós aprendemos aqui, Hebreus, capítulo 1 e versículo 4, por favor. Hebreus 1 e 14. A Bíblia diz o seguinte: que quando eu abro a minha boca, quando Deus abre a boca dele, o milagre acontece. Lá em Hebreus está escrito que não são todos eles, isso falando acerca dos anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação? Glória a Deus. Então saiba que existem anjos, ministros de Deus, que o Senhor faz labaredas de fogo para trabalhar em seu favor, meu irmão. A Bíblia diz que não há Deus igual esse, que trabalha para aqueles que neles esperam. Então, quando eu abro a minha boca em conformidade com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar em seu favor. Eu preciso entender que tudo que chega na minha vida, que tudo que chega a mim, é porque primeiro passou pela mão do Senhor. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, disse João Batista. Você não pode receber nada se do céu. É a minha habilidade, é porque eu sou bom, é porque eu estudei, é porque eu formei. Não, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida, o favor de Deus está sobre a sua vida. Nada daquilo que você tem, que você possui, vem por causa da força da sua mão, vem por causa da bênção do Senhor. Foi porque o Senhor liberou sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida. É por causa da palavra. O Senhor disse lá em Isaías, Isaías 64:4 diz que Deus está trabalhando. Eu não anotei aqui o versículo, mas em Jeremias, capítulo 23 e versículo 39, olha se é isso, se não for Jeremias, não é. 23 e 29, por favor. Jeremias 23. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Deus está falando aqui. Ele fala a Jeremias que a palavra dele, meu irmão, ela é como fogo. A palavra do Senhor, ela é como fogo. E o fogo, e ele diz que ela é um martelo. A palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Eu não sei se você já viu, quando eu era garoto, há pouco tempo atrás, me ajuda, há pouco tempo atrás, quando eu era garoto, estava trabalhando uma vez na escada, poucos dias atrás, a velhinha chegou: não, menina, você vai cair daí. Eu falei: menino? Eu falei: está com o exame de vista vencido, porque menino, mas porque eu sou miúdo, deve ser isso, não enxerga direito. Meu pai, nós trabalhávamos com umas ferramentas que precisavam ser, de tempos em tempos, levada ao ferreiro. Naquela época tinha ferreiro, hoje acho que nem tem mais, se tem são poucos. E eu ia lá levar talhadeira, ponteiro,
E eu ficava olhando, eu gostava de ver, ali tinha um fole. E o cara começou a esquentar. Primeira vez que eu fui lá, ele começou a esquentar o metal. Ele tirou as peças que eu levei, estava rumbuda, não tinha corte mais. E se você só esmerilhar, depois ela acaba. Então, ele começou a esquentar aquela peça. E aquilo foi ficando vermelho, um vermelho bonito. Saía até umas estrelinhas. A menina, eu falava, nossa, que coisa bacana. E quando aquele ferro, aquele aço, ele estava bem vermelho, o ferreiro tirava aquele ferro das brasas, e ali ele começava a bater com o martelo, e ele entortava para um lado, entortava para o outro, ele esticava o ferro, e eu ficava olhando aquilo. Falei, Deus, hoje, eu fico pensando, quando Deus diz que a palavra dele é fogo e é martelo, é porque quando o fogo do Espírito de Deus entra na minha vida e na sua vida, você começa a ficar maleável. Deus começa a te levar para um lado, Deus começa a te levar para o outro. E a Bíblia diz que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha. Este martelo de Deus, que é a palavra dele, que se levanta, qualquer um que se levantar contra Deus, o martelo do Senhor está nas mãos do Senhor. Esse é o martelo de Deus, é a palavra de Deus. E o fogo, disse o Senhor, na tradução que eu tenho, ali está dizendo, não é a minha palavra como fogo. Na tradução que eu tenho diz assim, não é a minha palavra fogo, a palavra do Senhor é fogo. Esses dias o pastor Heber estava pregando aqui sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam conversando, Jesus chega perto deles, não reconhece que é Jesus, e Jesus abençoa o pão, e quando Jesus abençoa o pão, aí os olhos deles se abrem, porque ninguém abençoava o pão igual Jesus, era diferente. Eu não sei o que ele fazia, que era diferente. Eu sei que era diferente, porque a hora que Jesus deu graças, partiu o pão, os olhos deles abriram e disse, era Jesus. Aí quando eles descobriram que era Jesus, um vira para o outro e fala assim, era ele mesmo. Você não lembra que o nosso coração ardia, nosso coração queimava, enquanto ele nos expunha a palavra? A palavra de Deus, ela aquece o coração, ela arranca o medo, ela destrói as barreiras, ela te dá vitórias. Glória a Deus. Eu fico pensando, irmãos, que esses discípulos que vinham conversando com Jesus e não sabiam que era Jesus, num determinado momento, que eles chegam perto da sua casa, Jesus faz menção de ir embora. E eles falam, não vai não, fica com a gente, perigoso, já está de noite, tem feras no caminho, andava a pé, tem feras no caminho, tem salteadores, não vai não, fica aqui com a gente. Mas quando eles descobrem que o homem que estava com eles era Jesus, quando o coração deles arde com a palavra de Deus, eles falam assim, vamos lá em Jerusalém e vamos dar a notícia que Jesus está vivo. E sabe o que eu aprendo com isso? Nessa hora eles não pensaram nas trevas, nessa hora eles não pensaram nos salteadores, nessa hora eles não pensaram nas feras, porque o coração deles estava queimando com a palavra de Deus. Meu irmão, quando a palavra de Deus está no seu coração, você não teme as trevas, você não teme o medo, você não teme nada, porque ela te encoraja, ela te fortalece, ela te nutre, porque ela é a palavra de Deus, e só ela tem o poder para fazer isso na sua vida. Tudo isso que foi falado aqui nessa manhã é porque você entenda um pouquinho, você retenha um pouquinho essa palavra, porque ela é que te dá a vitória, é essa palavra que te nutre, é ela que te faz, é ela que te fortalece, querido, para as provações e para as lutas. É essa palavra. Nós temos aprendido aqui que você já tem a unção, então eu não posso te ensinar a palavra, mas Jesus pode te revelar a palavra dele. À medida que você se debruça sobre a Bíblia e começa a fazer como esses discípulos, que parábola é essa? Que palavra é essa? Eu quero saber, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso conhecer mais do Senhor. Que o Senhor nessa manhã, meu irmão, coloque fome e sede sobre a sua e a minha vida, da palavra dele e das coisas dele. Há pessoas que já perderam o apetite. Já viu uma pessoa doente? Não, minha esposa esses dias ficou doente e parou de comer. Eu olhei para ela e falei, não,
Você está magrinho? Achei bom. Ela falou, eu também não estou comendo. Então, essa palavra, que é a palavra de Deus, eu preciso ter fome. E eu peço sempre a Deus, queridos, que nunca vai embora a vontade, a fome e a sede de viver na presença de Deus e de falar a palavra de Deus e de viver a palavra. Eu preciso, nós como igreja, nós precisamos da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo e sem a palavra, nós não vamos frutificar. Mas Jesus disse, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou voltar. Eu vou enviar um que vai guiar vocês em toda a verdade. Então, hoje nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Não há crise, meu irmão, que vai te abater. Deus vai te sustentar no meio das crises. Esses dias fui fazer compra. Sempre acontece um monte de coisa comigo no supermercado. E eu já contei, né? Quase me bateram uma vez. Um soldado quase voou em cima de mim. Acontece um monte de coisa, só assim, só lá. Eu vou aprendendo, né? É perigoso fazer compra em supermercado, meu irmão. Dessa vez é porque eu peguei a sacola do guarda. Os caras embalou, eu peguei a sacola e lá ia embora. Opa! Falei, opa! Sacola ali, rapaz. Presta atenção. Presta atenção. Nossa, eu voltei murchinho. Coloquei a sacola lá. Eu acho que ela achou que eu queria roubar a sacola dele. Eu já fui roubado. Eu comprei um frango. O cara passou no caixa, pegou o frango, pôs nas coisas dele e foi embora. Eu não briguei com o cara. Eu sei quem é o cara até hoje. E eu passo perto dele. Toda vez que ele passa perto de mim, eu falo assim, você não precisava. Porque ele é rico. Ele tem dinheiro. Mas também nunca falei nada com ele. Ele estava atrás de mim, foi ele. Eu pensei foi ele. Um dia eu levei para casa uma bandeja de iogurte. Aí eu fui lá devolver. A menina não quis devolver de jeito, não quis aceitar de jeito nenhum. Falei, toma minha filha, não é meu, não está na nota. Não posso pegar, não posso. Ah, então me dá cá. Eu fui lá, beber. Vai beber iogurte assim, eu bebi iogurte mais, graças a Deus. Mas foi benção. O cara não quer, levou o pastor Adilson, né? Cala a boca, sou. O homem mandou o carro para limpar, o que eu vou fazer? Cala a boca, tira do ímpio e dá pro justo. É isso? Porque dia também Deus tirou do ímpio e deu pro justo, pastor. Então, esse dia eu fui fazer compra uns dias desses, a crise estava apertando e o serviço estava subindo. E eu peguei a lista de compra, porque a esposa, a namorada da gente, escreve aquelas cartas de amor pra gente, né? Quando a gente começa a namorar. Depois ela escreve aquelas cartas pra gente de amor, mas depois que casa, a carta de amor fica assim, feijão codil, né? Arroz de primeira. Aí eu estava lá fazendo a compra com aquela listinha e falando, Senhor, que dava 80 conto a hora que eu passava lá no caixa na semana, e agora estava dando 150. E eu peguei, estava lá escrito, bucha Scott Bright. Eu falei, meu Deus do céu, essa bucha custa 5 vezes mais do que a outra. Aí o Espírito de Deus falou assim, compra essa miserável, porque ela merece. Você compra da outra, acaba no instantinho. Eu falei, sabe o que é mesmo? Quer comer de crise? Não, vou lá e vou comprar Scott Bright. E fui lá, peguei Scott Bright e pus no carrinho, de pirraça. Porque Deus é quem sustenta. Deus é quem nos sustenta, meu irmão. No meio de toda dificuldade, no meio de toda luta, Deus vai te sustentar. Quando a crise chegou lá no Egito, diz a Bíblia que o piolho, a rã, o sangue, todas as pragas estavam no meio do Egito, mas lá na terra de Gozém, lá onde o povo de Deus ficava, a praga não chegou. E por último, Deus fala assim, olha, eu vou passar um anjo, o anjo da morte vai passar essa noite e vai matar todos os primogênitos. Vocês vão fazer uma coisa, vocês vão pegar isopo, vão molhar no sangue, vão sacrificar um cordeiro e vai passar na verga da porta. A hora que o anjo chegar, fala, esse aqui está marcado, está protegido. Ele vai dar a volta, você está protegido com o sangue de Jesus. Quando o anjo da morte passar, ele vai ter que arredar, meu irmão. Ele vai ter que arredar. Ele vai ter que arredar, porque sobre a sua vida está o sangue de Jesus.
Você está marcado pelo sangue. Não é por causa da minha bondade, não é por causa das minhas obras, mas é por causa da graça de Deus. Tem uma música que diz assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, vai haver uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão em uma voz: como foi que chegou aqui? E eu vou dizer: foi só pela graça do Senhor que eu cheguei aqui, e é só pela graça do Senhor que nós vamos chegar lá, amém? Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-lo, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.